Passamos então à leitura dos versículos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, para num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Oremos. Pai querido, fala conosco através de Tua palavra, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e, lendo as Tuas Escrituras, possamos nelas encontrarmos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida obediente e piedosa diante de Ti. Assim nós oramos e agradecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós vimos que as bem-aventuranças elencam uma série de atributos que constituem a natureza do discípulo. Vemos que no contraste entre as multidões e os discípulos, há o discurso de Jesus que se dirige aos discípulos para que as multidões sejam atingidas e alcançadas pela palavra e pelo ensino de Jesus. As multidões escutam, sem dúvida, o que Jesus está dizendo, mas Jesus se dirige aos seus discípulos. A passagem de hoje continua esse discurso em direção a Jesus. Em direção aos discípulos. Jesus, portanto, se dirige aos discípulos, e nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos um discurso de Jesus dirigido a esses discípulos. Esse discurso é um discurso que trata da razão de ser do discípulo, do que faz o discípulo ser o que ele é. Aliás, todas as coisas possuem aquilo que os franceses chamam de raison d'être, a razão de ser. O que significa essa razão de ser que tantos filósofos franceses costumam usar para se referir à natureza das coisas? Exatamente porque é a razão de ser das coisas que faz com que nós demos valores a essas coisas. Coisas que possuem uma razão de ser e que entendemos a sua razão de ser, nos são úteis, nos são valiosas. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é de que se sabemos a razão de ser das coisas e sabemos que elas são valiosas para nós e são úteis para nós, nós queremos possuir essas coisas e queremos ter essas coisas porque elas nos são úteis e nos são aprazíveis. Mas há contextos de pessoas que não se importam muito com a razão de ser das coisas. Em geral, isso acontece muito, inclusive com transtornos psíquicos. Por exemplo, uma pessoa que tem o transtorno da acumulação, o transtorno compulsivo da acumulação, ela costuma acumular coisas que não possuem mais uma razão de ser, coisas que perderam a sua utilidade, coisas que perderam a sua função, mas ela não consegue se desvencilhar destas coisas inúteis e vão acumulando. A não ser em casos assim, as pessoas não acumulam as coisas que perdem a sua razão de ser. Prova disso é que numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade de intenso consumismo, é uma sociedade que vive trabalhando com o custo das coisas. E a gente se interessa muito com aquilo que pode ser um custo bom e ao mesmo tempo oferecer para a gente algo que seja útil. Mas o que a gente encontra mais presente em nossa cultura consumista é o descartável. É aquilo que a gente compra por sua utilidade, mas a sua utilidade tem curto prazo,
Tanto é assim que somos a sociedade do descarte, estamos descartando sempre as coisas que perdem a sua razão de ser de uma maneira muito rápida. Então tudo aquilo que vai perdendo o seu valor muito rápido, vai perdendo a sua utilidade muito rápido, a gente vai descartando. E por isso somos também a sociedade do desperdício. Quem de nós aqui não lembra da bisa, ou não lembra do bisavô, ou do próprio avô, não é, dizendo, esses carros de hoje em dia são carros de plástico, qualquer batidinha já quebra, não é? Os carros do meu tempo não eram assim, eram mais firmes, mais duradouros, duravam mais. Não é? Então a razão de ser das coisas tem a ver também com a sua durabilidade, o quanto elas mantêm úteis depende da sua razão de ser. Ou seja, se elas não correspondem mais à sua razão de ser, se elas não fazem cumprir mais a sua natureza, elas rapidamente são descartadas em nossos dias. Isso vale também para o discipulado de baixo custo dos nossos dias. Discípulos de baixo custo, discípulos que duram só um instante, porque toda a sua obra é uma obra que não dura e que não tem a duração daquilo que a palavra de Deus exige que o discípulo nessa durabilidade se mantenha. Me refiro em especial ao evangelho de baixo custo, ao discipulado de baixo custo, a tudo aquilo que traz para a vida da igreja uma espécie de mentalidade do descarte. E é por isso que pessoas nas igrejas são facilmente descartadas. São descartadas porque o discipulado de baixo custo não é o discipulado que Cristo nos ensinou, mas é o voluntariado para a construção dos impérios. Então aqueles que são chamados de discípulos, na verdade não são discípulos. Fazem parte de um voluntariado para um projeto imperioso. E é contra isso que nós vamos meditar à luz das Sagradas Escrituras hoje. A mensagem de Jesus para os discípulos não é a mensagem daqueles que vão perdendo a sua razão de ser porque não são mais úteis para a construção de um império. O discípulo de Jesus permanece na sua natureza de discipulado por toda a vida. Por isso, um discípulo de Cristo Jesus, ele vai manter a sua razão de ser, porque é mantendo a sua razão de ser que ele permanece como discípulo de Cristo Jesus. Como o texto que nós lemos hoje nos ajuda a pensar essa questão? Como o texto que nós lemos nos orienta à luz desse problema que apresentamos agora? O texto oferece para a gente duas imagens. A primeira imagem, no versículo 13, é a imagem do sal da terra. E a segunda imagem, que vai do versículo 14 ao versículo 16, é a imagem da luz do mundo. Então, o sal da terra e a luz do mundo são as duas imagens, as duas partes do nosso sermão desta manhã. Comecemos com a primeira imagem, o sal da terra. Eu poderia chamar de sal da terra ou a essência do discipulado, a natureza, a razão de ser do discipulado. Observe que Jesus diz, vocês são o sal da terra. Jesus está chamando os seus discípulos de sal da terra. E o que isso significa? Duas coisas pelo menos. O sal é um conservador que impedia, um conservante que impedia que os alimentos, principalmente a carne, apodrecesse. Então, como não tinha freezer, como você tem na sua casa, naqueles tempos, no lugar do freezer, né, se tinha o sal. E o sal era o elemento, era o instrumento mais útil para conservar a carne e manter os alimentos passíveis de serem consumidos. Então, por um lado, o sal tem essa razão de ser, que é manter as coisas no seu estado a fim de que elas não apodreçam. Por outro lado, o sal também tinha a sua razão de ser na cozinha, no que diz respeito ao tempero. O sal também tempera a comida, ou seja, dá sabor ao alimento, dá sabor à refeição. Então o sal, na sua razão de ser, possui dois atributos que qualificam a sua missão, que é a missão de manter, de conservar os alimentos e ao mesmo tempo de dar sabor
aos alimentos, tornar os alimentos aprazíveis. Ou seja, um tem a função de manter a coisa para que ela não se apodreça, e a outra tem a ver com o sabor, com o deleite de uma comida bem temperada. Não somente isso, ao dizer que os discípulos são sal da terra, Jesus estava dizendo que eles são na terra, no mundo que nós vivemos, este elemento que conserva e este elemento que dá sabor. O discípulo, portanto, é aquele que no mundo vai conservar aquilo que não permite o mundo ser destruído. Você nunca parou para pensar nisso? Que a nossa confiança de que não importa o que aconteça, enquanto a igreja estiver neste mundo, este mundo não será destruído. Porque a igreja é a reunião dos discípulos que conservam o mundo no estado em que ele está, para que ele não se degenere de uma vez por todas. Por isso, onde estiver a igreja, enquanto houver igreja no mundo, enquanto houver discípulos de Cristo no mundo, haverá conservação. Haverá, portanto, a graça de Deus mantendo o mundo e sustentando o mundo a despeito de todas as coisas que aconteçam. Por outro lado, o discípulo de Jesus, a igreja de Cristo Jesus, é aquela que não somente conserva e que garante que a obra de Deus seja realizada, mas ao mesmo tempo, o discípulo de Jesus é aquele que dá sabor à vida, é aquele que faz com que as pessoas que olham o mundo na sua tragédia, na sua condenação, porque vai apodrecer, vai ser destruído, traz um sabor, o sabor da mensagem da esperança, de que este mundo, apesar de ser destruído, apesar de eles ter em si a promessa do juízo, da destruição, há também a promessa de Deus de que aqueles que estiverem seguindo a Jesus não só conservarão e manterão o mundo em ordem, mas ao mesmo tempo darão sabor a este mundo já condenado. Algumas coisas precisam ser ditas aqui. O que significa eu, como um discípulo de Jesus, responsável por conservar e por dar sabor ao mundo? Significa que há um comprometimento evangélico, e aqui evangélico não do movimento evangélico, mas evangélico porque é do evangelho, porque é da boa notícia do Rei Jesus, de que estou comprometido em minhas obras, em meu labor, por já ser um discípulo de Jesus, em meu labor, promover não só a conservação do mundo para que ele não seja destruído antes da hora, porque isso não pode acontecer, mas ao mesmo tempo dar sabor, dar prazer, dar deleite. Alguém pode dizer assim, mas Jonas, eu acho que hoje os discípulos de Jesus não contribuem para a conservação e não contribuem para o sabor. E eu vou dizer, é verdade. Isso pode acontecer por uma razão, o próprio texto diz. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Note que ele não vai falar nesse aspecto da razão de ser do sal com relação à conservação, mas com relação ao sabor. Observe que o discípulo não pode apenas parecer com alguém que segue a Jesus e que promove a conservação da obra de Deus e do mundo de Deus, tal como ele quer que o mundo vivencie e esteja. Mas ele precisa ser alguém que segue a Jesus. A razão é de ser e não meramente a razão de parecer algo. Não é uma razão pautada na aparência. E aqui há um ensino poderoso da palavra de Deus. Um sal que tem cara de sal, mas não tem gosto de sal, não tempera, não dá sabor. Por mais que ele pareça sal, ele se torna inútil porque ele perdeu a sua razão de ser, que é dar sabor. Se uma igreja não é capaz
de conservar as coisas para que elas não apodreçam. Se uma igreja não é capaz de dar sabor, esta igreja, ela está perdendo a sua razão de ser. Meus irmãos, desde o Éden nós apodrecemos tudo aquilo que nós tocamos. Qualquer coisa que a gente faz e mete a mão, a gente destrói. A igreja está sendo convocada pelo discipulado de Jesus a não ser mais uma igreja que destrói, a ser uma igreja que conserva, a ser uma igreja que mantém a ordem, a ser uma igreja que mantém a durabilidade da mensagem do Evangelho de Jesus ao longo do tempo e da história. A igreja é convocada a conservar-se e a conservar o mundo por todo o tempo em que Deus estiver usando esta igreja no mundo. No entanto, quando a igreja perde os seus atributos, ela perde a sua razão de ser. E o que acontecia quando Sal não conseguia cumprir a sua função, a sua razão de ser? Eu te faço essa pergunta. O que acontece quando você tem coisas que perdem a sua razão de ser? Não é? Se você não é um acumulador, você vai jogar fora. Você vai jogar no lixo. Você vai se desfazer. Ou então, dependendo da coisa, o que você vai fazer? Esse pedaço de ferro não serve mais para aquilo que ele fazia, mas ele pode servir para apoiar alguma coisa que está com defeito. Você vai usar ele para uma outra função que não é a sua função natural, a da sua razão de ser. Quando a igreja ela não cumpre a sua razão de ser, meus irmãos, ela começa a usar tudo aquilo que ela não é e aquilo que ela não deveria ser para o serviço cristão. Ela começa a nomear o que é a sua missão e não mais a cumprir a razão de ser que constitui a sua missão. Deixa eu explicar isso no próprio texto. Veja, para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. O que acontecia? Na construção das antigas casas, principalmente em Jerusalém e nos movimentos que eram extremamente desnivelados, boa parte das casas elas eram construídas niveladas à rua. Então por isso você vai ver aquela cena de Jesus, no meio, a casa cheia e descendo do telhado um paralítico. Você não está vendo ali uma cena que está acontecendo assim, do tipo eles subindo com uma escada até o telhado, tirando as telhas como tem as nossas casas e quebrando isso, não está acontecendo isso. Os móveis, as mobílias da casa entram todas por essa laje que está ali em cima. Nessa laje há um lugar em que você abre e é muito grande para poder passar móveis. Então já estava tudo no esquema quando eles descem o paralítico. Não é um esforço gigantesco, é absolutamente normal levar os móveis ali e descê-los por aquela laje. Só que essa laje é uma laje onde eles faziam suas festas. Sabe o que a gente poderia fazer hoje de churrasquinho, essas coisas todas? Imagine que eles também faziam, era um lugar de recreação. A laje era um lugar onde as pessoas também ficavam em recreação. Imagine que esse sal que perde a sua razão de ser, ele, como não servia mais para comida e não servia mais para a conservação dos alimentos, ele era jogado por cima da laje para que pudesse, com aquele sal que perdeu a sua razão de ser, fechar ali as fissuras, evitar infiltração ou coisa do gênero. Então, por isso que se jogava na laje e os homens pisavam em cima, porque é um lugar fácil, de fácil acesso e que as pessoas começavam a pisar. Ou seja, o sal agora ali não está sendo usado para o que ele, na verdade, deveria ser usado. Ele está sendo usado para outra função, para outra natureza. E essa é a confusão dos nossos dias. Estamos usando a igreja para outras funções, para outras coisas que não são aquelas determinadas pelo Evangelho e pela orientação de Jesus Cristo. E todas as vezes que a igreja faz o que não é a sua razão de ser fazer, ela vai fazer uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo para o qual ela foi chamada a realizar, chamada a fazer. Então o discípulo que apenas parece, mas não segue de fato a Jesus,
Ele deve ser lançado fora nesse sentido, porque ele não serve mais para cumprir aquele objetivo para o qual o discipulado existe. E a grande pergunta é: para que existe o discipulado? Para que a igreja existe no mundo? Por que estamos no mundo? Antes de responder essa pergunta, Jesus oferece uma segunda imagem, a imagem da luz do mundo, que eu poderia também chamar aqui, vocês que já estão acostumados com os nossos sermões na igreja, sabem o quanto eu aprecio a metáfora do holofote, do ministério do holofote, do J.I. Packer. A gente poderia dizer a luz do mundo ou o ministério do holofote. O que isso significa? Nos versículos 14 a 16, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Então, duas afirmações poderosas: vocês são o sal da terra, são responsáveis pela conservação, são responsáveis pelo sabor das coisas, o sabor do mundo e a conservação do mundo. Se o mundo permanece do jeito que ele está e não é destruído, é porque a igreja está presente. Se o mundo pode provar de alguma alegria, de algum sabor verdadeiro, é porque a igreja está no mundo. Mas em segundo lugar, Jesus diz: o discípulo é a luz do mundo. E ele apresenta isso diferente da primeira parte, com duas negativas. Você percebeu isso? Olha a primeira negativa: não se pode conter uma cidade situada no alto de um monte. Versículo 15. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. A primeira negativa diz respeito à cidade. Veja o que Jesus diz: não se pode esconder uma cidade. Mais uma vez, você precisa observar o que Jesus está dizendo no contexto daquela época e não dos nossos dias. Nossos dias, a gente tem as cidades aí que iluminam tudo, que são super iluminadas. Mas imagine que as cidades no tempo de Jesus, principalmente aquelas que ficam no monte, e todo o resto está mergulhado em trevas. Se você é um viajante, de longe você avista a cidade de noite, mas não só a cidade. Você percebe que as luzes da cidade iluminam toda a planície, iluminam tudo que está ao redor. Por quê? Porque a luz está no alto. Porque a luz está posicionada em cima. Jesus não está chamando a atenção para a cidade em si das luzes. Jesus, como por exemplo, era a antiga Paris, que na Idade Média era chamada de Lutece, não é? A cidade das luzes. Porque era extremamente viva, não nesse sentido, mas no sentido de que posicionada lá em cima, ela ilumina os seus arredores, ela ilumina tudo que está nas suas cercanias. Então observe o que Jesus está dizendo: vocês são a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade, não é? Porque é ela que traz a luz a esses arredores. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ou seja, assim como uma cidade no topo de um monte, você nunca vai conseguir cobrir ela e ela vai iluminar todo o resto, assim também não deveríamos, porque e o que faria alguém querer fazer um negócio desse? Não é? Seria o mesmo absurdo, por isso Jesus dá o segundo exemplo. O exemplo é muito mais claro, o segundo, porque mostra que ninguém acende uma lamparina para colocar lá embaixo. Ou seja, ela não é para ficar embaixo, ela não é para ficar rente ao chão, ela não é para ficar escondida, ela precisa ficar no alto. E aí todo mundo pensa: para aparecer? Não. Assim como a cidade fica no alto, não para ser vista, mas para iluminar todo o seu entorno, assim também a lâmpada deve ficar em cima, não para que ela seja vista, mas para que tudo que está ao seu entorno possa ser visto e visto de uma maneira melhor. Você está entendendo o que Jesus está dizendo que nós somos nesse mundo? Nós somos pessoas que ocupam lugares altos, não para sermos vistos, não porque nós somos importantes, mas porque a luz ilumina o entorno. As pessoas podem enxergar melhor o mundo quando há igreja nesse mundo. Elas podem enxergar melhor a realidade e melhor enxergarem um ao outro quando a igreja está posicionada nesse lugar alto. Por isso eu gosto da metáfora do holofote do J.I. Packer. Porque o holofote também fica no alto.
E ele não fica às vistas de ninguém. Ninguém está querendo ver o holofote. Mas é ele que traz a luz sobre todo o palco e faz a gente enxergar todo o palco de Deus, que é o mundo, como dizia Calvino. A igreja, portanto, os discípulos de Jesus, são a luz do mundo, no sentido de trazerem a luz que ilumina o entorno, que permite que todos os que estão na casa se vejam. Ora, depois dessas duas observações, a gente volta à questão da razão de ser. Uma lâmpada escondida debaixo da cama não está respondendo à sua razão de ser. Tá certo? Se você escondeu uma lâmpada debaixo, se você colocou a lâmpada na cara das pessoas, ela deixou de cumprir a sua função, a sua razão de ser. Ela só cumpre bem a sua razão de ser se ela estiver posicionada num lugar em que ela desaparece e as coisas que realmente importam apareçam. Portanto, é a igreja, quando cumpre o seu discipulado fielmente, permite que haja luz no mundo. A finalidade do mundo é iluminar o mundo para que todos vejam, primeiro, as boas obras dos discípulos. E alguém vai dizer, poxa Jonas, mas você acabou de dizer que o holofote não traz luz sobre si mesmo. Por que o mundo tem que ver as boas obras dos discípulos? Veja o que Jesus diz. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem. Ou seja, o mundo, as pessoas precisam ver as boas obras que fazemos. Agora, por que elas precisam ver essas boas obras? Não seria a quebra do princípio de que o holofote, de que a lâmpada traz luz sobre o que realmente importa? Não, se nós percebermos que a obra dos discípulos, ou seja, que essas obras que eles realizam, é tudo aquilo que faz e traz maior glória a Deus. Se as obras da igreja têm uma missão, fazer Deus mais glorificado, mais conhecido, mais engrandecido, mais contemplado, mais visto por todos os seres humanos, estas obras são como os discípulos de Jesus. Elas não chamam a atenção para si mesmas, mas chamam a atenção para Deus. Por isso que Jesus conclui dizendo: e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As obras e os discípulos e as suas obras são tão focadas na natureza de glorificar a Deus que as pessoas não glorificam a igreja, as pessoas não glorificam as obras da igreja, elas glorificam antes ao Pai que está nos céus. E aqui nós chegamos ao cerne desse sermão. Qual é a razão de ser? Qual é a razão de ser o sal? Qual é a razão de ser a luz no mundo? A razão de ser é uma só. Precisamos manter a nossa razão de ser, porque tudo que a gente faz, seja para conservar o mundo, seja para dar sabor ao mundo, seja para iluminar o mundo, é para que Deus seja glorificado, para que Deus seja visto, para que Deus seja conhecido, para que Ele seja glorificado pelos homens. Minha pergunta para você não é se o que hoje você está fazendo faz as pessoas olharem para você e dizer: parabéns, você é um ótimo cristão. Você não é como aqueles que estão lutando a favor do mal. Ou então olham para suas obras e parabéns, viu? Bom trabalho você fez. Excelente a boa obra que você fez. Isso aqui é maravilhoso. Tem me ajudado muito, inclusive. Tem me suprido as minhas necessidades. Minha pergunta é se você e as suas obras fazem os ímpios e as multidões glorificarem a Deus, glorificarem a Jesus, por perceberem que você e suas obras são, antes de tudo, obra de Deus, da graça de Deus. Será, meus irmãos, que mantemos em nós a preocupação de sermos usados por Deus? Você tem noção do que isso significa? Eu gosto muito de uma frase que o C.S. Lewis diz em O Peso de Glória, um dos artigos, que é uma pergunta: teologia é poesia? No final ele diz assim: creio no cristianismo como creio no sol, não porque eu veja, mas porque por meio dele vejo todas as outras coisas.
Será que as suas obras e a sua vida têm feito as pessoas desejarem mais a Deus, conhecer Jesus, amar mais a Jesus? Ou será que o seu discipulado se perdeu de Jesus e as pessoas querem ser igual a você e querem ter as coisas que você tem, querem fazer as obras que você faz e querem ser quem você é? Ou será que você e suas obras faziam os homens glorificarem mais a Deus, porque olham para você e dizem assim: Senhor, ele em nada é diferente de mim, e o Senhor o usou para fazer algo tão grandioso, permitir ver a tua glória? Será que somos hoje usados por Deus para que os homens possam dar mais glória a Deus? Será que as obras, todas as obras da igreja, justificam? Ou será que as únicas obras que se justificam são aquelas que trazem mais glória a Deus e menos glórias a nós? Será que no fundo, a razão de ser sal da terra e luz do mundo não é uma certa invisibilidade? Por quê? Quando você lança o sal na carne, ele não desaparece? Quando você não tempera a comida, o tempero do sal não desaparece? E quando a casa está iluminada e você vê os outros e vê tudo ao seu redor, a lâmpada não está desaparecendo das suas vistas? Será que ela não está ausente do seu olhar e agora você está interessado nas coisas, ou você, quando liga a luz de sua casa, fica diretamente olhando para ela? Parece que a luz e o sal desaparecem para que Deus cada vez mais apareça. Será que não é isso o que Jesus está querendo ensinar do início ao fim desse sermão, do Sermão do Monte? O manifesto dos discípulos invisíveis. Invisíveis não porque eles não fazem nada, não porque eles não realizam obra nenhuma. Invisíveis porque realizam as obras mais importantes e vivem de uma maneira entregue ao ponto de Cristo ser mais conhecido pelo que falam e pelo que fazem. Eu quero orar a Deus junto com você, para que Deus nos faça discípulos assim.